Rádio Bandeirantes. 9 minutos, como a gente tinha prometido, trazemos agora no Jornal Gente trechos do fórum realizado ontem pela Rádio Bandeirantes falando sobre desenvolvimento das cidades. O que a gente pode fazer de melhor para que os gestores públicos e para que toda a estrutura pública ofereça melhores condições de vida para nós, cidadãos em todo o Brasil. Olha, entre os participantes do nosso fórum, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, Armando Júnior, que falou sobre desafios de estimular o desenvolvimento econômico das grandes cidades do país. Pessoas elas acabam enxergando uma necessidade de abrir um negócio, abrir um comércio, abrir um restaurante, abrir uma lojinha de celular, abrir a borracharia, enfim. E como que você consegue dar ali uma estrutura para essa pessoa se ela, infelizmente, não teve aquela qualificação que ela deveria ter desde o começo, né? Então, hoje na cidade de São Paulo, a gente consegue levar serviços de apoio e fomento ao empreendedor diretamente nas franjas da cidade, fazendo onde já estamos em conurbação com outros municípios também. Mas esse atendimento ele serve não só para o nosso município ali, mas também para os municípios vizinhos, para que a gente consiga promover novos negócios dentro daquelas regiões. Então, desde aquela formalização, atendimento, fazer com que as pessoas entendam como que ela consegue abrir o seu negócio, isso vai fazer com que mais negócios aconteçam e esse desenvolvimento ele seja um pouco mais uniforme, né? Que a gente não tenha só o desenvolvimento nas grandes regiões, não só aqui na região central, não só ali na Faria Lima, em Pinheiros, em Moema, mas a gente ter também um pouco desse desenvolvimento acontecendo nas periferias. A consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting, Zeina Latifi, destaca a importância da responsabilidade fiscal para o auxílio à população mais carente. Mas isso significa que os entes têm que estar preparados financeiramente para aguentar, quer dizer, ter fundos, ter recursos para, nos momentos extremos, ter capacidade de ação. Então, a importância da disciplina fiscal, a importância de tratar bem o recurso do contribuinte, ganha ainda mais importância, para justamente você ter musculatura, né, ter capacidade de reação no momento da dificuldade. Isso é algo muito consolidado quando a gente olha a experiência de países mais avançados, economias mais avançadas. A gente vê, por exemplo, debate na zona do euro, em que se discute transição, economia verde, transição energética, ou mesmo a questão de transição para tecnologias digitais, enfim, todos os impactos que podem ter nas sociedades. Toda a discussão é assim, olha, a gente tem que ter recurso público para lidar com essas transições. Então, o meu ponto é não só, né, aliás, a discussão é não só para ter capacidade de reação e socorro nos momentos extremos, mas também para construir uma agenda. Tudo custa, né? E, obviamente, quanto mais tiver parceria com o setor privado, melhor. Então, eu acho que aumenta, de fato, essa realidade, ela aumenta a necessidade de contas em dia. Pois é, e a distribuição acontecida no Rio Grande do Sul chama a atenção agora dos gestores para o que pode ser feito. Olha, evitar uma chuvarada como aquela não está nas nossas mãos, mas tem instrumentos para minimizar as consequências, sim, e esse foi o assunto do secretário executivo de Projetos e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Fernando Chucre, no Fórum da Rádio Bandeirantes. Então, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, eu estou falando orçamentário e estou falando também de uma questão agora que foi citada aqui por vários amigos, aqui por vários colegas, a questão climática. Não existe como você fazer um planejamento de curto prazo, se a gente para uma gestão de 4 anos, do ponto de vista de investimento. Para você fazer uma grande obra, nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco, para você fazer uma grande obra, entre processo de licenciamento, projeto, e todos esses processos têm uma lógica, ele tem um motivo de acontecer dessa maneira, você não consegue, por exemplo, fazer um estudo de impacto de uma obra grande em menos de 4, 5 anos. Então, acabou a gestão, uma gestão pode decidir pela implementação ou pela implantação de alguma obra, grande obra, vamos falar aqui no caso de enchentes, para dar um exemplo. E se você não tiver atento e não tiver projetos na prateleira, eu vou insistir nessa tese,
é muito importante que os governos tenham um planejamento de longo prazo para a gente poder ir implementando essas obras ao longo do tempo, sem os percalços que a gente tem de discussões judiciais, de discussões técnicas, porque não são obras que são implementadas em curtíssimo prazo. A gente tem que investir cada vez mais em planejamento. Esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem no país, no Estado, no município. Como organizar o planejamento urbano, territorial, da questão das mudanças climáticas a longo prazo, para que a gente possa mitigar esses problemas que teremos. O Rio Grande do Sul está aí demonstrando isso. Teremos problemas, sim, de eventos extremos, cada vez com maior frequência, que podem gerar danos à economia, que são muito difíceis de pagar e que todo o país vai pagar. E como a gente pode, não é, Pedro, fazer com que projetos de Estado não sejam projetos de governo, não é? Porque os governos vão se sucedendo, mudam a cada 4 anos, às vezes tem continuidade, às vezes não. Mas, enfim, a Sônia Blota lembrou hoje que no caso da Holanda, que tem 25% do seu território que estaria submerso, não fossem obras feitas pelos seres humanos, as obras começaram, sabe quando? No século XIII. Século XIII. São séculos e séculos de obras e investimentos. Isso não é coisa de 4 anos. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem também aqui no nosso país e que ficaram muito claros no Fórum da Rádio Bandeirantes. Planejar, ter projeto, ter objetivo de longo prazo é fundamental, senão a gente não sai do lugar. Verdade, né, Thaís? E esse documento que é produzido a partir da série de fóruns Olhar para o Futuro da Rádio Bandeirantes, no mês de maio, que é o mês de aniversário da emissora, 87 anos no ar. No nosso arquivo, nós vamos enriquecendo essas contribuições de autoridades, representantes da iniciativa privada, especialistas do assunto, da academia, todos reunidos para debater esses problemas, esses desafios, sempre com um caráter mais propositivo do que crítico, para trazer, é claro, né, visões diferentes e aprofundar o debate. É a nossa missão aqui, a nossa pontinha de ajuda para resolver muitos dos problemas que a sociedade enfrenta, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. O fórum, ele fica disponível também nas nossas plataformas digitais, para quem não conseguiu acompanhar, despertou o interesse aí para acompanhar esse debate, é só você buscar o YouTube da Rádio Bandeirantes, no nosso canal do YouTube, você tem lá acesso às 2 edições do Fórum de Aniversário desse ano, que aconteceram na segunda e terça-feira dessa semana.